dica que o senhor pode dar, que o senhor tem percebido que os nossos alunos fazem e que pode fazer a diferença para que eu consiga me posicionar como quem realmente vai ser um consultor fatural? Olá, pessoal. Sou o professor Matheus Carvalho. Eu sou Wesley Costa e esse é o podcast Licitações na Prática, um quadro do projeto Especialista Referência, onde a gente busca extrair um pouco do conhecimento, da vasta experiência do professor Matheus Carvalho, para que você possa dominar a nova lei de licitações e se tornar referência nessa área. Professor, hoje a gente tem um tema super importante, a gente tem visto isso acontecer com os alunos do Especialista Referência e vê uma oportunidade no mercado que não tem profissionais suficientes para atender essa oportunidade, que é atuar como consultor em licitações. Então, o tema de hoje é como que eu me torno um consultor em licitações, aproveitando essa demanda da nova lei de licitações para conseguir faturar alto dentro dessa área, sem depender, às vezes, de uma indicação política e de fatores que fogem do meu controle. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que é faturar alto nessa nova lei de licitações? Primeiro, é importante entender que não há limite, né, nesse faturar alto. Tudo depende da estrutura que você está organizando. Então, você pode ter aí, ter um faturamento de acima de R$ 1 milhão, como a gente viu o Cristiano falando. A gente está vendo alguns alunos, como o Sérgio, o Sami, que estão ali na casa das centenas de milhares, e a gente viu alunos que em pouquíssimo tempo, em 2 meses, um mês, 15 dias, que começaram a se preparar, como Paulo, Marilan, que já estavam recebendo ali 20, 40 mil reais por mês, 40 mil em uma semana. O Paulo conseguiu, depois de iniciar os estudos e a preparação de verdade. Nesse momento, o céu é o limite, porque a consultoria funciona tanto para órgãos públicos quanto para empresas. Dependendo da empresa que você conseguir atuar como consultor, você pode agregar faturamentos e valores muito altos. Depende muito do valor da licitação que você está ali atuando como consultor, porque muitas dessas participações são pagas em termos percentuais nas propostas apresentadas. Em relação aos órgãos, a gente já tem um padrão um pouco mais próximo da realidade para todos, mas também existe uma variação dependendo do tamanho do órgão. Então, se você consegue prestar consultoria em uma câmara pequena ou no município, numa prefeitura grande, esses valores também têm uma variação. Mas acredite que, para mim, hoje a grande vantagem de faturar alto com licitação é justamente a atuação não judicial, né? Então, faturar alto significa, com os seus próprios meios, com o seu próprio trabalho, dentro da atividade, sem depender do judiciário, sem depender de fatores externos, você conseguir fechar grandes contratos. Professor, o senhor comentava em uma live esses dias sobre um ponto super importante, que era o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. E com um cenário desse, por exemplo, dá para aquela pessoa que quer ser consultora a capacidade de realmente faturar altos valores de 20, 40 mil reais em uma semana, que é totalmente fora da realidade do nosso povo brasileiro, né? Nosso salário mínimo é completamente diferente disso. Pois reequilíbrio de contrato é um dos problemas que a gente vê ensejar dificuldades, tanto para as empresas quanto para os órgãos. Então, se uma empresa tem um contrato milionário e ela não consegue um reequilíbrio contratual em virtude de um desequilíbrio que ocorreu, seja por aumento do custo de algum insumo, algo inesperado, essa empresa normalmente está perdendo um faturamento muito alto. Então, a cada dia, a cada mês, essa empresa continua na execução do serviço com um faturamento que não é o faturamento que ela deveria estar recebendo. Então, muitas vezes, um pedido bem feito de reequilíbrio muda essa realidade da empresa. E, como eu disse, como em algumas situações, isso vai depender muito da empresa e da estrutura do seu negócio. Mas muitas propostas, quando são pontuais, elas são feitas em percentual daquilo que a empresa vai ganhar. Outras são propostas já um pouco maiores, não tão grandes, mas regulares, em que você já atua em vários pontos da empresa, sempre na atuação de licitação, e já recebe um valor fixo anual, um valor fixo mensal, e pode haver um valor variável. Então, isso depende muito da forma como você vai precificar, que é um dos aspectos importantes que a gente tem hoje, por exemplo, na turma do especialista referência, é explicar como fazer proposta, como precificar, para entender aquilo que te atende melhor naquele momento. Em relação a órgãos, a gente tem o mesmo problema.
não o problema de faturamento, mas o problema contrário. A empresa pede um reequilíbrio e dentro da estrutura do órgão eu não tenho quem consiga fazer a análise desse pedido da forma correta. E aí a empresa deixa de executar o serviço ou começa a executar muito mal. Isso gera impacto financeiro para a empresa, mas gera impacto político para o gestor. Então, imagine uma empresa de coleta de lixo que está te pedindo um reequilíbrio financeiro e a sua equipe não consegue fazer esse reequilíbrio. E ela suspende a prestação do serviço de coleta de lixo. Olha o impacto político disso para esse gestor no âmbito da população. Né? O lixo pela rua, e a rádio comentando. Então, no fim das contas, no âmbito da gestão pública, o agregar valor não é dinheiro, é segurança, é evitar responsabilização, evitar impactos políticos para aquele gestor, e isso também tem um preço que vai ser definido por você no momento que você mostrar a esse gestor que essa consultoria pode dar, como é que eu posso dizer, pode dar um up na gestão. Até porque, se a gente pensar, eu vou trazer a minha visão e o senhor me corrija, por favor, tá? Fica super à vontade em direcionar e corrigir. Se a gente pensar que dentro dos entes públicos hoje, por exemplo, ele contratou uma obra, né? E às vezes nós, né, seres humanos comuns que não estamos dentro desse ambiente de licitações, é muito natural a gente não imaginar os valores que estão relacionados com isso, mas se eu vou, por exemplo, fazer uma pavimentação de uma via, se eu vou fazer a correção de um problema em um viaduto, nós não estamos falando de uma obra de 10 mil reais, nós estamos falando de uma obra de, às vezes, centenas, milhares de reais, às vezes, milhões de reais. Então, aí estão grandes valores, né? E, às vezes, para a gente que não está ligado, né, nesse mundo das licitações, não está no dia a dia das licitações, a gente não tem essa noção, né? O que realmente as empresas vendem para o governo e de onde gira tanto valor para que eu possa ter um percentual que me gere 30, 40, 50 mil reais em uma semana, como a gente viu o senhor citando o exemplo do Paulo, né? Então, dentro desse cenário, quando eu me deparo com esse tipo de situação, e vamos pensar, nós estamos esse ano, um ano de eleições, né? E um gestor público, ele tem uma obra mal executada, isso acaba interferindo em toda a imagem que ele está passando para aquela população que confiou nele. E isso gera um custo, às vezes, muito maior do que o valor daquele construtor. Faz sentido essa linha de pensamento para eu pensar que, poxa, é muito interessante sim eu entrar e aproveitar essa oportunidade de me tornar um consultor em licitações? Sim, e mais, nesse caso da gestão pública, às vezes os valores nem são tão altos, mas o impacto é muito alto. Né? Então, se eu estou falando de um contrato de coleta de lixo, independentemente do valor, se essa coleta deixa de ser feita no ano de sua execução, no ano de sua eleição, isso vai dar problema para você. Né? Como é que você vai deixar a cidade suja nas vésperas da eleição? Isso gera um impacto negativo e, com certeza, a oposição vai brigar com isso, vai comentar sobre isso, vai soltar isso na mídia, nas redes sociais. A gente já vê aquele sujeito ali filmando os lixo pela rua, dizendo aqui a gestão de fulano de tal. E pavimentações, por exemplo, são obras que muitas vezes não têm um custo tão alto, um recapeamento, um tapa-buraco, mas você não consegue executar porque você não teve um planejamento devido, porque você não tem uma equipe que faça, e aí o pessoal vê um buraco no meio da avenida principal da sua cidade, e isso vai impactando negativamente na sua gestão. Então, na verdade, muitas vezes a gente está falando de valores altos, mas quando você pensa do lado da gestão pública, até em pequenos contratos, o impacto político pode ser grande. Não necessariamente aspectos de valor tão alto. Não é comum a prestação da consultoria em órgãos públicos ser pautada em percentuais de valores. Inclusive, não é legal esse tipo de contrato com o poder público. Então, lá na consultoria, você tem que mostrar como você vai agregar valor no que diz respeito à segurança dos envolvidos no processo licitatório. Eu vou te garantir segurança, evitar responsabilidades, evitar problemas, e aí, obviamente, você pode sim pautar o valor da sua consultoria na quantidade de serviço, na quantidade de trabalho. Quando a gente vai para empresas, é que o valor impacta muito no valor que você vai cobrar a título de consultoria. Professor, agora, entendendo o que é faturar altas licitações, né, nós estamos falando de 20, 30, 40 mil reais, uma coisa totalmente fora da nossa realidade Brasil, né, em termos de salário mínimo, em termos daquilo que a população em geral costuma ter de oportunidade de trabalho. Essa oportunidade para quem se torna consultor de licitações, o senhor comentava que ela é para quem é advogado, mas é também para quem não é, aquelas pessoas que efetivamente dominam a lei. Mas a minha pergunta agora é, o que não é faturar algo?
Né? Como que eu entendo aquilo que vai me tirar essas oportunidades de faturamento, sendo eu advogado ou não? Olha, eu acho que o primeiro ponto para você ter dificuldade de fechar uma consultoria, de faturar alto, é você não transmitir segurança. Então, hoje, o que o contratante, quem quer que seja, está buscando nas mãos de um consultor é segurança naquilo que ele está dizendo. Então, esse conhecimento prático é o que lhe dá segurança. Né? Eu posso dar um exemplo aqui que, para mim, foi emblemático, que foi o Patrick, que é um aluno do especialista, e ele estava comentando que ele ia para a comunidade do evento todos os dias, assistia os debates ali, e não eram debates dele, porque ele não tinha prática, mas ele ia assistindo os debates dos outros. E quando ele começou a trabalhar nessa área, que as pessoas faziam questionamentos de temas problemáticos para ela, ele dizia: Nossa, mas esse problema é um problema que eu já vi lá, já vi até a resposta. Então ele sabia responder com mais facilidade. E ele sabia responder com mais facilidade porque ele estava vivenciando os problemas do colega. E ele ganhou essa prática mesmo sem ter prática. Porque a verdade é, o mais comum é que as pessoas estudem a lei, mas não estejam acostumados e conscientes do problema do dia a dia do gestor. E aí o gestor pergunta, não sei, pergunta, não sei, a empresa pergunta, não sei. Então, esse tipo de situação gera uma insegurança. Esse é um primeiro problema. Outro problema que a gente tem visto é o agente imaginando que para ingressar num cargo público hoje, de consultoria, por exemplo, precisaria de indicação política. Isso mudou muito, né? Claro que a gente tem os indicados políticos, a gente sabe que o país tem um sistema de eleição que gera ali meio que um débito político, e a gente tem muitos indicados. Mas se eles não trouxerem essa segurança, não é que eles vão perder o cargo deles, não, mas eles não serão suficientes. Hoje, a gestão precisa de uma equipe técnica confiável. Então, eu tenho ali uma equipe em que eu tenho um ou outro que eu indiquei, que eu precisava pagar ali no meu contexto político, mas eu preciso ter uma equipe que não me deixe me responsabilizar pelos problemas, que não pare a minha gestão. Né? Então, a gente vê que um outro problema é você começar a ver os seus colegas, que são servidores como você, mudando suas vidas, enquanto você continua com a remuneração que você entende que não condiz com a sua responsabilidade. Então, muitos dos alunos são hoje alunos que ainda são servidores públicos, mas começam a prestar consultoria em outros lugares. Por quê? Como você ganha o conhecimento prático e você faz isso para aplicar na gestão pública que você é servidor, isso reverbera para câmaras, para prefeituras vizinhas. Então, é muito comum a gente ver hoje servidores que fizeram e atuaram na implantação de um determinado órgão começarem a ser convidados para prestar consultoria em outros órgãos. Então, na verdade, independentemente de ser advogado ou não, quem decide estudar e entender o conhecimento prático, hoje tem o caminho aberto para conseguir faturar. Professor, a gente fala dessa questão de faturar alto e conversava uns dias com os alunos do especialista, uma das aulas que a gente estava discutindo, precificação e como que monta, né? E eu acho que essa é uma grande diferença entre quem fatura alto de quem não fatura. E é como é que eu mostro para aquela empresa ou para aquele ente público o valor que eu tenho. E a gente vê as pessoas no mercado muitas vezes, elas simplesmente olhando, e é mais fácil fazer isso, né? É entrar e olhar assim, quanto que o fulano está cobrando, como é que as outras empresas estão fazendo, né? Quanto que eles cobram, quanto que o consultor cobra hoje. E ao invés de eu me preocupar em mostrar o valor do meu trabalho, eu acabo me preocupando em seguir aquilo que os outros estão fazendo. E aí é mais ou menos um cenário, né? Aqui perto de casa a gente tem alguns sacolões, e tem o sacolão que você passa lá e as frutas são feinhas e são baratinhas, né? E dá até medo de comer aquele negócio. Mas tem aquele que, quando você chega, as frutas são muito bonitas, você vê sabor naquelas frutas e fala assim: nossa, essa é boa, é de alta qualidade. Naturalmente, ela tem um preço mais elevado. E quando a gente vai escolher, muitas vezes você quer escolher num cenário desse de licitação, onde tem um risco elevado, a empresa tomar um baita prejuízo, ou um ente público, um gestor público ser responsabilizado, aquele que é baratinho ou aquele que realmente agrega valor, que traz o valor que aquele ente ou que aquela empresa precisa. Esse é um elemento que a gente vê, que aqueles que conseguem mostrar, né, usando como referência, como analogia, essa qualidade, essa beleza das frutas aqui do sacolão que perto de casa, né, como simples analogia, aqueles que conseguem mostrar essa qualidade, esse diferencial, essa segurança para os entes públicos, acabam podendo e devendo ter um preço que justifique isso. Isso acaba também trazendo esse aumento, essa possibilidade de aumento de remuneração e de valorização.
E aí entra num outro ponto que nós estamos discutindo, professor, que é oportunidade. A lei de licitações virou no final do ano, né? O que que é a oportunidade que a gente tem nesse momento? Por que que existe essa oportunidade agora? Primeiro, a gente tem muitos entes públicos despreparados, listando na Lei 14.133 como faziam na 8666, sem mudar a estrutura organizacional, imaginando que conseguem seguir a nova lei, mesmo com a estrutura que existia para a lei anterior. A gente tem várias empresas que não entenderam ainda como podem faturar alto contratando para o poder público. A gente tem empresas que começaram a atuar com licitação, entenderam isso, mas ainda não conseguem. A gente tem lei nova e lei velha ao mesmo tempo, porque nós temos contratos da lei anterior e contratos da nova lei. Preste atenção que são muitos problemas pontuais, tanto para um lado quanto para o outro. E você falou uma coisa certa. Eu preciso mostrar ao meu cliente como eu vou agregar valor para ele. Então, se é uma empresa que ainda não entendeu que consegue faturar com licitação, é isso que você vai mostrar para ela. Agregar valor para a empresa privada é agregar dinheiro, faturamento. E com isso, ela fatura e você fatura. Quando a gente pensa no órgão público, o agregar valor para ele é evitar riscos. Então, você vai mostrar para ele que ele precisa de uma gestão em que ele reorganize a estrutura para licitar com a 14133, sem amanhã ou depois ter o órgão de controle batendo na porta dele. Então, esse tipo de problema está sendo comum na visão da gestão pública e na visão da empresa. Agora, algumas dessas empresas ainda não descobriram isso e alguns gestores ainda não descobriram isso. Então, cabe àquele que quer atuar nesse mercado montar o seu portfólio, mostrar os riscos e problemas e as vantagens que ele pode trazer. Professor, para quem é essa oportunidade? Quem que pode efetivamente se tornar um consultor em licitações ou para aquele que é conseguir faturar realmente algo? Essa oportunidade é para qualquer pessoa. Vamos lá. Alguns já têm experiência na área, são servidores, gestores, pregoeiros, analistas de licitação, e o que eu tenho dito sempre é que esses já têm algum aspecto prático na cabeça, precisam adequar à realidade. Muitos servidores públicos que têm muita experiência e não querem deixar os seus cargos podem conciliar essa atividade com a atividade de consultoria. Outros, por sua vez, querem deixar o cargo, não se sentem valorizados, estão só esperando uma oportunidade. E essa é a oportunidade de conseguir fechar essa consultoria. A gente tem visto também advogados de outras áreas. Eu falei do Patrick, ele era um advogado da área de empresarial e ele decidiu mudar de ramo e focar aproveitando essa oportunidade da virada da lei de licitação. Temos procuradores e assessores jurídicos que muitas vezes se sentem com preocupação de serem responsabilizados também. Afinal de contas, eu sou procurador. E hoje, a lógica é de responsabilização do parecerista em caso de dolo, em caso de erro grosseiro. O que é erro grosseiro? Né? O risco de responsabilidade é muito grande. Mas eu também tenho dito que, olha, quem não tem nenhuma experiência na área, mas quer aproveitar esse momento de mercado para ganhar dinheiro, se tiver dedicado, tem uma grande oportunidade. Porque, querendo ou não, na nova lei, a experiência ainda é muito pequena para qualquer um, até para aqueles que atuam na gestão pública. A experiência na nova lei está começando agora, de verdade. Embora a lei seja de 2021, a maioria dos órgãos públicos municipais seguraram até o final do ano passado, licitando e contratando com a lei velha. Então, agora que os problemas começaram a surgir, não temos nem um ano de legislação nova. Pensando nesses profissionais que podem efetivamente se tornar consultores ou faturar alto aqueles que já são, pensando no caso dos advogados, né? Que serviços que eles podem prestar que permitem que eles consigam realmente faturar alto? Advogados podem emitir pareceres para entes públicos, então existe uma contratação de assessoria por inexigibilidade em que ele atua emitindo parecer para o ente público. Também ele pode defender o ente público em tribunal de contas, apresentar defesa até do próprio gestor em tribunal de contas. Agora, se eu vou atuar junto com empresas, aí eu vou impugnar editais, impetrar mandado de segurança, solicitar reequilíbrio, reajuste, e mesmo que eu não seja advogado, fora essas atividades aqui, nós temos muitas atividades de consultoria, análise de edital, assessoramento de empresa para licitação,
a análise de decretos normativos, né, a revisão normativa, que está sendo muito necessário pela falta de estrutura organizacional que os órgãos têm hoje. Então, identificar para empresas os pregões, as dispensas que ela pode participar, mostrar para ela como é possível agregar nesse faturamento, representar a própria empresa durante o pregão. Isso é uma demanda que tem sido muito comum para aquelas empresas que não se sentem capazes de fazer isso. Cursos de capacitação, elaboração de artefatos perante órgãos, então, elaboração de estudo técnico preliminar, plano de contratação anual, termos de referência. Hoje nós temos muitas atividades que podem ser exercidas por aqueles que não são advogados e por aqueles que são advogados também, né? Então, na prática, a consultoria em licitação hoje não exige o título de advogado. O que ela exige é efetivamente um conhecimento prático e uma segurança naquela matéria. Na prática, professor, aquele que é advogado, ele pode fazer tanto a parte jurídica quanto a não jurídica, eu vou chamar aqui de administrativa, não sei se esse é o nome mais adequado, e aquele que não é advogado, ele só fica limitado a fazer aquela parte que é jurídica, mas pelo que eu percebi, a parte que é não jurídica, e me perdão a forma de chamar, ela acaba sendo muito maior do que aquela que é jurídica. Então, acaba que a demanda ela é muito grande, tanto para quem não é, exatamente por causa dessa característica, né? A forma de falar, jurídica ou não jurídica, traz algumas dúvidas, mas, enfim, no fim das contas, todos os atos do processo licitatório precisam seguir a legislação, mas a licitação ela é multidisciplinar. Então, enfim, você precisa entender um pouco de engenharia se você vai trabalhar e vai contratar obras e serviços de engenharia. Você precisa, para contratar TI, de entendimento de tecnologia da informação. O poder público contrata absolutamente tudo. Então, a Secretaria de Saúde precisa fazer bons detalhamentos técnicos de equipamentos na área de saúde. No fim das contas, existem trabalhos que, para o advogado, é mais difícil fazer análise técnica, inclusive. Planilhamento, contadores trabalham muito bem com planilhamento. Enfim, a consultoria em licitação, ela perpassa por vários artefatos e dispositivos da legislação e do procedimento licitatório. O que a gente enxerga hoje é um espaço muito grande para advogados e para não advogados que conseguem entender a estrutura do certame. Não adianta eu ter uma equipe técnica de engenharia que não entende de licitação. Por mais que ele entenda do projeto que está sendo feito, ele vai ter muitas dificuldades para acompanhar aquele certame licitatório. Então, o conhecimento dos aspectos jurídicos da licitação é fundamental. E aí é que entra aquele cenário onde não importa qual o conhecimento que eu tenho, se é de administração, se é de engenharia, se é de farmácia, como a gente tem pessoas da área da saúde dentro do especialista, aquele conhecimento vai ser fundamental a partir do momento que eu agrego conhecimento na nova lei de licitações. E aí uma dúvida, professor, para quem vai atuar para os entes públicos, né? Eu vou atuar, por exemplo, como advogado, como assessor jurídico para os entes públicos e vou emitir pareceres. Eu consigo atuar só para um ente, pensando que o faturamento ele é limitado pela característica, o tamanho daquele ente, ou eu consigo atuar para mais entes fazendo esse tipo de trabalho? Normalmente para mais de um. Depende muito do tamanho do ente e da demanda que aquele ente vai trazer para você. Então, se você foi contratado como consultor por uma grande capital, com uma quantidade de secretarias imensas, você está atuando ali em todas as secretarias, normalmente nessas cidades maiores, cada secretaria tem o seu CNPJ e você pode fechar vários contratos com várias dessas secretarias, muitas vezes você fica assoberbado. Mas, e aí entra a fase 2, né, da sua vida profissional, que é você começar a se cercar de outras pessoas que são qualificadas também e que podem, sob o seu comando, em parceria com você, começar a expandir esse negócio. Então, a gente enxerga que alguém começa com 1, 2, 3, 4, 5 órgãos, prefeituras menores, câmaras menores, e depois começa a expandir. E aí, quando você começa a expandir, você começa a buscar auxílio. Né? Então, você vai ter um colega, e aqui a gente até está criando dentro do especialista essa área de network, né? Em que um colega
pede ajuda a outros colegas, pergunta, e aí, pessoal, estou ganhando uma consultoria aqui, na minha equipe já não tem estrutura, alguém quer vir para a minha equipe? Então, esse tipo de, como é que eu posso dizer? Esse tipo de interação vai fazer com que você consiga expandir o seu campo de atuação. Realmente ninguém consegue abraçar o mundo, e por isso muitas vezes parcerias são necessárias para que se consiga atender a toda a demanda que tem surgido. Professor, o senhor comentava em uma live esses dias sobre a dispensa e o fracionamento de dispensa, como me parece que é um detalhe específico e que as pessoas tendem a cometer muitos erros dentro dos entes públicos. Como consultor, a pessoa que quer se portar como consultora, ela pode aproveitar esse tipo de detalhe para mostrar a qualidade do trabalho dela. Na verdade, isso já tem que estar no portfólio de alguém que vai prestar consultoria perante órgãos públicos de mão, tá? Num primeiro momento, enxergar os problemas que são comuns na maioria dos órgãos e mostrar aquele órgão que ele deve ter aqueles problemas. Então, olha, você deve ter um problema de fracionamento de despesa. Afinal de contas, você tem 8, 9, 10 secretarias abarcadas por um único CNPJ, o seu planejamento ainda não é o ideal, então as demandas vão chegando das secretarias voando na sua cabeça, e como todas as contratações são feitas com o CNPJ único, para fins de dispensa de licitação, por exemplo, todas são consideradas uma única unidade gestora. E aí, se você faz uma compra de 50 mil para uma secretaria e surge depois uma demanda de 20 para uma outra secretaria, que estão abarcadas pelo mesmo CNPJ de contratação, não pode. Eu não tenho como fazer essa segunda contratação. E aí eu fico naquela dúvida, e aí, eu vou deixar a secretaria sem o item ou eu vou assumir o risco de um fracionamento gerar uma responsabilização, um apontamento de um órgão de controle? Então, esse é o tipo de problema comum para os órgãos que não se planejam. E assim, leiam-se, os órgãos que não se planejam, praticamente todos hoje, na gestão municipal, principalmente. Então, isso é mostrar como você consegue mudar a estrutura daquela gestão. E eu digo mais, o que é, até nessa live eu falei sobre isso também, o que é natureza do objeto? Então, você precisa definir dentro da regulamentação do município o que é isso. Muitos municípios não regulamentaram até hoje, e aí não sabe o que é a natureza do objeto porque ele mesmo não regulamentou para fins de dispensa. Então, muitos desses pontos são pontos que quem entende de licitação e quem entende na prática, porque está vivendo isso no dia a dia, seja na sua vida profissional, seja num curso que tem uma preparação prática, vai chegar para o órgão e vai dizer, olha, eu sei que esse tipo de problema você deve ter. E a primeira coisa que acontece é o órgão dizer, nossa, como é que ele sabe isso tudo? Então, isso vai transferindo aquele sentimento de segurança. Não, você não tem que conhecer a lei inteira, ninguém sabe tudo, né? Mas você conhece os problemas e você sabe os caminhos para a solução. Essa é a forma de você faturar alto. Professor, para a gente encerrar, daqueles alunos que o senhor tem acompanhado, hoje o especialista já teve mais de 3 mil alunos, e, naturalmente, vários se destacaram, e alguns se destacaram tanto que o senhor teve mais contato com eles, né? Um grupo realmente robusto. A minha dúvida é, para a gente encerrar esse podcast, dizendo para aquelas pessoas que querem se tornarem consultores que faturam algo, né? Às vezes eu já sou consultor, mas não estou faturando quanto gostaria, né? E aquela pessoa que não é consultor, que dica que o senhor pode dar, que o senhor tem percebido que os nossos alunos fazem e que eu, que não estou ainda no especialista, não faço parte do especialista, poderia fazer, pode fazer a diferença para que eu consiga me posicionar como quem realmente vai ser um consultor que faturar algo? Comece a sua prospecção por meio de um entendimento prático dos problemas daquele que você quer contratar. Então, se você quer fazer a contratação e participar e ser consultor de empresas, comece a enxergar como você consegue agregar valor para ela. E se você quer prestar essa consultoria para órgãos públicos, comece a enxergar quais são os problemas que eles estão vivendo e ataque esses problemas na hora que você for se apresentar enquanto especialista. E a gente tem visto isso acontecer. Graças a Deus, nossos alunos, sim, têm tido resultados muito significativos. Essa semana estarei em Fortaleza, numa capacitação em company na Prefeitura de Fortaleza, e parte dessa capacitação vai ser ministrada, por exemplo, pela Patrícia, que foi minha aluna do especialista, hoje é professora do especialista. E olha, o interessante da Patrícia é que ela entra um pouco em todas as dúvidas que os alunos tiveram. Ela não era advogada,
ela era servidora pública, é servidora pública ainda do município de Pará de Minas, diretora de licitação, e hoje ela expandiu seus negócios e bastante, prestando consultoria e fazendo capacitações. Então, eu não consigo abarcar tudo. Então, por isso que ela foi convidada por mim para ministrar esse dia de aula lá. E esse tipo de coisa. E não é porque ela é minha aluna, é porque ela tem qualidade no que ela está fazendo. E no fim das contas, aos poucos, cada um vai ocupando seu espaço no mercado, e é um mercado imenso, com muito espaço. Professor, só posso agradecer o seu tempo e disponibilidade de trazer esse conhecimento que é tão enriquecedor para aquela pessoa que quer se transformar num consultor que fatura alto com essa nova lei de licitações e te pedir para dar a última dica, seu último recado, para que a gente possa encerrar esse podcast com chave de ouro, como foi todo esse conhecimento passado. E eu que agradeço, meu amigo. E a última dica é vir participar aqui da Semana do Consultor em Licitações. De 5 a 11 de agosto, a gente vai estar trabalhando essas estratégias para ajudar aquele que quer faturar alto com licitações no Brasil hoje. Esse foi o podcast Licitações na Prática. Professor, muito obrigado e a gente espera no próximo podcast.